Então, hoje é o episódio 10 da temporada 2, né, do Evangelho em Carne, que é essa série em cima do Evangelho de João. E sobre o que a gente vai falar hoje, o tema da nossa conversa aqui é aquilo que Jesus fala. E é o que Jesus fala, porque ele é a palavra viva. E ele é a palavra e o verbo e o princípio do Gênesis e aquele em que foram criadas todas as coisas. Então não é uma pessoa que falou, uma pessoa que falava, ou coisas que simplesmente aconteceram. É algo que ainda está acontecendo. Então Jesus ainda está falando. E ele fala toda hora. E ele está toda hora. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E em todas as coisas, em Jesus, que é aquele que, antes de todas as coisas, melhor dizendo, é quem tudo subsiste. E quando a gente está falando de subsistir, é que existe a base de, ou seja, depende de alguma coisa ou de alguém para existir. Então, é tipo aula de geografia, da agricultura de subsistência. Boa. A agricultura de subsistência, na aula de geografia, tem uma família, e aí tem um agricultor, e a família depende do agricultor ir lá e fazer o trabalho dele para pegar o alimento e dar de comer para a família. Então, é basicamente isso que acontece aqui, nesse cara que ainda fala e que nele subsiste todas as coisas. Então, como lá tem a família do agricultor que depende dele, na Bíblia, ou melhor dizendo aqui na nossa conversa sobre Jesus, o Pai, o Deus Pai é o agricultor, Jesus a videira e nós somos os ramos. Então, o Pai cuida e produz o alimento. O nosso papel aqui é permanecer como família, para a gente poder ser alimentado por Jesus. Então, é dessa pessoa que a gente está falando, da pessoa que vai nos alimentar. Então, Jesus é esse cara em que todas as coisas subsistem nele. Lembre-se da agricultura de subsistência, não se esqueça disso. Você vai sair daqui hoje e vai dormir lembrando da agricultura de subsistência. Então, a gente, como família, é alimentado por ele, e essa palavra que sai dele falando, gera fé em nós. E isso aqui é a igreja, isso aqui é a reunião dos santos, e vamos ler o texto. Eu quero que a gente abra lá em João 12. Para mim está aberto aqui já. Mas aí você vai lá e abre em João 12, versículos 44 até o versículo 50. É o que a gente vai ler hoje. Vocês abriram aí? Está abrido. Vamos lá, vamos ler. E Jesus clamou dizendo: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê, a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai mo tem dito, assim falo. Vamos orar. Senhor, obrigado por esse tempo aqui, obrigado por todo mundo que o Senhor trouxe e que a gente possa estar com o coração disposto e aberto a te ouvir, como a gente já tem te ouvido aqui desde que a gente chegou, que teu Espírito nos liberte, Deus, da nossa carne, daquilo que nos prende, para que a gente possa receber o Senhor no nosso coração, receber o Evangelho, receber aquilo que vem de você, em nome de Jesus. Amém.
Então, assim, é um pouco, né, ele fica falando, quem crê em mim, não crê em mim, mas crê no Pai, né, tem toda essa coisa que vai acontecendo no livro aqui de João, mas como a gente tem estudado até aqui, o Evangelho de João, ele vai narrar toda a saga de Jesus sendo revelado como Deus. Então, lá no começo, ele é apresentado, né, ele vai se apresentando como homem, e faz os milagres, e se mostra ao povo, mas ele não deixa explícito que ele é o Filho de Deus. Só ali quem está perto, quem conhece, os discípulos, né, o pessoal mais próximo ali, vai tentando crer, porque nem eles conseguem crer. Mas, e ao longo do livro vai acontecendo isso. Jesus vai se mostrando como Deus, vai se revelando cada vez mais, né, e às vezes os judeus e os romanos e os soldados tentam prender ele escapa, né, porque ainda não chegou a hora dele, ainda não tem motivo para prender ele, mas agora tem motivo para prender ele. Tanto é que nos próximos capítulos aqui do livro, a gente vai ver que, né, tem a última ceia e tudo mais, e aí, de fato, Jesus se entrega. Mas aqui, no capítulo 12, Jesus já se revela como Filho de Deus. Isso já está explícito, isso já está totalmente revelado. Então, ele se revela como Filho de Deus, como enviado, como aquele que está no Pai, e que o Pai está nele, e ele está pronto para se entregar à morte. E aqui na minha Bíblia está escrito assim, né, aquele títulozinho, sabe o títulozinho em cima? Ele está escrito assim, o resumo do ensino de Jesus. E, de fato, esses 6, 7 versículos aqui são o resumo do que Jesus deixou durante os 3 anos que ele esteve, né, se mostrando como, né, dentro do ministério dele ali e tudo mais. No versículo 44, falando de cada um deles aqui agora, a gente tem, né, começa aqui com Jesus clamou. E esse clamor, né, esse clamor aqui de Jesus, ele tem um senso de urgência. E o clamor de Jesus, o clamor pelo clamor já é um senso de urgência. E aqui não é diferente. Então Jesus, ele clama a urgência do ensinamento do Pai. Então tudo que Jesus mostra, tudo que João relata que Jesus mostra durante o livro, é um ensinamento do Pai. E ele fala toda hora no livro que ele só recebe aqueles a quem o Pai enviou, e ele só fala aquilo que o Pai fala para ele falar, e ele só faz aquilo que o Pai fala para ele fazer. Então está toda hora nessa de ele falando o que o Pai fala para ele falar e para ele fazer, e fica sempre essa coisa no livro inteiro. E ele está clamando a urgência aqui do ensinamento do Pai. E o que o Pai fala é urgente e ressoa e tem vida. E Jesus ainda afirma que a necessidade é de crer no Pai. Porque quem crê em Jesus, crê no Pai. E ele precisa ficar falando isso toda hora, porque os judeus não acreditam nisso. Por mais que ele tenha mostrado, por mais que ele tenha feito os milagres, por mais que ele tenha se mostrado de N formas, os judeus, nem mesmo os discípulos acreditam. Né, porque os discípulos acham que Jesus ainda ele vai se entregar e ele vai voltar, ressuscitar e vai vir como rei, mas não é o que acontece. Jesus ascende ao céu. Então, os discípulos acabam entendendo tudo errado e Jesus precisa ficar lembrando que ele veio do Pai, e o Pai enviou e tudo isso aí. E no versículo 45, ele continua e lembra que quem vê a Jesus, vê ao Pai, que é quem o envia para esse mundo. O Pai é a base. E Jesus lembra desse fato durante todo o livro, que não existe Jesus o Cristo, não existe o Filho, o enviado, se não tem o Pai. E não existe o Espírito sem Jesus. Isso, mais para frente, Jesus vai falar do Consolador que ele vai enviar. Então, é sempre a Trindade em perfeita harmonia e relação. Então, o que João relata muito aqui no livro é que a relação dele com o Pai e futuramente com o Espírito Santo, que ele vai falar que é o Consolador, o Auxiliador, é essa relação perfeita.
e que não existe um se não existe o outro. E é impossível que a gente creia em Deus sem crer em Jesus. E é impossível que a gente creia em Jesus sem crer em Deus, o Pai. Não existe isso de eu creio em Deus, mas eu não vou na igreja. Né? Eu creio em Jesus, Jesus é um cara legal, mas Deus é sei lá, está longe. Né? Essa coisa que o mundo prega para a gente, isso não existe. Então, Jesus ele deixa bem explícito que a Trindade ela vive em perfeita harmonia e relação. E isso precisa acontecer para que a gente creia e para que a gente se relacione com Ele. E ao mesmo tempo que Jesus clama aqui, né, como falou no versículo 44, num sentido de clamar com urgência, ele clama também em reprovação. Porque se ele precisa clamar, é porque o povo não ouve. Então, se ele precisa suplicar com um senso de urgência, ele também precisa suplicar e clamar ao povo, porque eles não têm ouvido, e eles não entendem o que Jesus fala, e o que Jesus ministra, e o fato de Jesus apontar em todo o tempo para o Pai. Inclusive, aonde inicia isso é quando Jesus é batizado e Deus fala que esse Jesus é o Filho amado em quem eu tenho prazer. Então, é impossível que Jesus exista, que Jesus faça o que ele fez, que Jesus faça os milagres, sem que ele tenha a aprovação do Pai, sem que ele tenha a aprovação de Deus. E isso, durante todo o ministério dele, ele vai falar. E essa relação, ela é relatada, essa conexão com o Pai, em todo o processo aqui, e a gente precisa lembrar que sempre quando a gente fala de Jesus, a gente fala do Deus Filho e a gente fala do Deus Pai. E o clamor de Jesus aqui, ele é para que o povo enxergue o divino nele, em Jesus. E que a vida terrena de Jesus foi para mostrar esse divino, e não somente o divino nele, mas a glória do Pai, a glória do divino, porque não se encontra outra coisa em Jesus senão o que é divino. Então, quando Jesus aponta em todo momento para o Pai, e tudo que Jesus faz, mesmo sendo homem, não é um homem somente que está fazendo, mas é Deus Pai através de Jesus. É Deus Pai se revelando em todo momento através de Jesus. E o povo não conseguiu enxergar ainda assim, em tudo isso que aconteceu, em todo o ministério de Jesus, o povo não consegue enxergar que Jesus Cristo, homem, é Deus Pai e é divino. E esse clamor de Jesus é para que as pessoas entendam isso. E ainda no versículo 45, que ele fala assim: quem me vê a mim, me vê, e quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. E quem me vê não é o verbo olhar, não é o verbo aqui, olhando, mas é o verbo de conhecer. Então ele está falando de uma coisa mais profunda, que é o conhecimento do Pai, do único e verdadeiro Deus. Então, se a gente lê isso, né, e se o povo olha para isso aqui, e ouve o que Jesus fala, e eles não enxergam ao verdadeiro Pai, a Deus, então eles não estão acreditando, então eles não conheceram o que Jesus está falando, eles não têm relação com Jesus. E a gente já vai explicar essa relação com Jesus. Continuando no verso 46, ele fala que ele vem como luz, eu vim como luz para o mundo. E quando ele fala disso, ele está falando, né, o que é a luz? Né? A gente vem aqui, acende a luz, e a gente não está vendo nada, e de repente a gente enxerga as coisas. Então a luz está iluminando, ela revela o que está no ambiente. E essa revelação, ela se dá em dois sentidos. Primeiro, a revelação do divino, e em segundo, a revelação do pecado. Porque se Jesus é a luz, e ele revela o divino, ele também revela o pecado, ele revela as trevas. E não se pode ver a Deus sem o conhecimento de pecado. Afinal,
Jesus ele veio exatamente para isso. Né? Depois da queda de Adão, tem toda a história, toda a narrativa apontando para Jesus. E ele veio para que a gente entenda o nosso pecado e para que não precisa fazer a expiação dos pecados com leis e sacrifícios. E a gente enxergue a Jesus e a gente consiga entender essa revelação que tem nele de divino para que a gente se renda a Deus, para que a gente se renda ao Pai. Então não se pode ver a Deus, não se pode ver Deus Pai sem o conhecimento do pecado, que Jesus é quem ilumina o pecado. Então Jesus ele veio como homem, terrenamente, se é que existe essa palavra, enfim, homem terreno, existe, como carne, para que a gente pudesse enxergar a luz e ter o nosso coração revelado, o nosso coração pecaminoso revelado. Então, se eu preciso da salvação através de Jesus, e eu não tenho conhecimento do pecado, eu não consigo ver ele, eu não consigo ter essa relação, eu não consigo crer, eu não consigo com que o Espírito fale comigo, eu não consigo com que o Espírito fale através do meu coração, eu não consigo ter a relação com os irmãos e a conexão com a igreja. Então, para que o povo seja salvo, é necessário, é essencial que o pecado seja revelado. E o pecado é revelado com luz e não com trevas. E a luz também mostra quem Deus é, porque depois de reconhecer o meu pecado, com Jesus iluminando, com Jesus sendo luz dentro do meu coração, eu consigo entender, eu consigo ver, enxergar a glória de Deus e o privilégio de ver Deus como Pai. E a gente não consegue muitas vezes ver Deus como Pai. Né? A gente consegue ver Jesus como Filho e Jesus como Salvador e Deus como o Pai de Jesus e o Criador e o Todo-Poderoso de tudo, mas eu não consigo enxergar, a igreja não consegue enxergar que Deus é Pai e que Deus veio para resgatar, Deus manda Jesus para resgatar essa relação que a gente deveria ter com Ele desde o Éden. Isso foi quebrado. Então, a gente agora tem o privilégio de poder ver Deus como Pai através da luz que Jesus, através da luz de Jesus, né, como Ele mostra para nós. E quando a gente fala de luz, a luz ela não se ilumina. Então Jesus não vem para se iluminar, mas Ele vem para iluminar o mundo. Tanto é que Jesus vem como servo, para servir ao mundo. E Ele lava os pés dos discípulos, para que a gente tenha parte com Ele. Então é impossível que a igreja, né, que os discípulos lá no início, né, na igreja primitiva, é impossível que eles tivessem parte com Jesus, parte com o que Deus está fazendo, sem que eles deixassem que Jesus servisse eles. E sem que eles deixassem que Jesus iluminasse o pecado deles. Então Jesus vem para iluminar o nosso pecado, e a gente precisa deixar isso acontecer. E aqui seguindo no verso 47, ele fala que se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. E aqui nesse momento Jesus não está vindo, Jesus ele está vindo para salvar e não para julgar. Nesse momento da vida de Jesus, da história. E é importante a gente lembrar quem Jesus está sendo aqui e o tempo na história que está acontecendo. Então, assim, Jesus ele sempre esteve presente na história. Isso é claríssimo para nós aqui. Né? A gente lê a Bíblia, a gente lê tudo o que está acontecendo e a gente vê que Jesus ele vai aparecendo para o povo judeu, para o povo de Israel, em vários momentos. E Deus fala para o profeta Natã, Deus fala para Davi, através do profeta Natã, 1000 anos antes de Cristo, que a casa de Davi e o reino de Davi serão firmados para sempre. E ele fala que Deus prepara um lugar para o seu povo, que não vai mais haver perversidade. E Deus ainda promete para Davi que haverá um descendente que vai... Pulou um negócio aqui.
E Deus promete a Davi que haverá um descendente que vai estabelecer o reino. E Jesus é a descendência de Davi. Então, o povo judeu, ele estava o tempo inteiro esperando que esse rei viesse. E isso por meio da palavra, por meio de geração em geração, isso foi estabelecido, e o povo judeu está esperando que esse rei venha, e eles estão ansiando por isso, mas aqui Jesus ele não vem como rei ainda, ele vem primeiro como servo, ele vem como salvador, e então depois ele vem como rei, que isso é uma coisa que a gente ainda não viveu, é uma coisa que vai vir ainda. O estabelecimento do reinado de Jesus ele ainda não aconteceu, a gente está esperando isso acontecer. E o povo judeu, há 2000 anos atrás, eles não tiveram a sabedoria e o discernimento para entender esse tempo de Jesus. Então, eles estavam esperando, durante toda a história, isso acontecer, que o reinado viesse, e aí Jesus ele entra em Jerusalém, em cima de um burro, e não no cavalo branco, e todo mundo fica, o que está acontecendo? Você não veio para reinar? E aí Jesus fala que não, e ele de repente ele serve os discípulos, e aí os discípulos ficam, tá, mas é eu que preciso te servir, mas aí Jesus fala, não, eu venho para servir vocês, e vocês só vão ter parte comigo, vocês só vão participar do que eu estou fazendo, se vocês deixarem que eu sirvo vocês. E a partir do serviço de Jesus, é revelado o pecado dos discípulos, é revelado o quanto eles precisam de Jesus. E o povo, eles não têm, tanto os discípulos quanto as pessoas que estavam próximas, eles não têm esse discernimento para entender isso. Então aqui Jesus está chamando o povo para se arrepender, e não está chamando o povo para se dobrar diante dele, como isso vai acontecer depois, que é narrado pelo mesmo apóstolo João em Apocalipse. Então, esse é o momento de arrependimento, e não é o momento da gente ver Jesus como rei ainda, do povo ver Jesus como rei ainda. E o verso 48, ele fala que quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue, a própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Então aqui ele está dando uma prévia, de como ele vai se apresentar futuramente. Mas ainda ele não veio para condenar. E aqui ele está deixando mais explícito ainda que é tempo de arrependimento e é tempo de salvação. E só no último dia ele vai vir para julgar e então reinar para sempre, como foi prometido há 1000 anos antes disso daqui, ou seja, 3000 anos atrás, como Deus prometeu para Davi. Então, no último dia, ele vai vir para reinar eternamente. E ainda aqui, ele está falando para o povo não como um tom de ameaça, mas para que o povo tenha temor da palavra, para que eles entendam que Jesus vai vir para julgar e eles precisam se arrepender. E, de novo, no versículo 49, Jesus ele continua remetendo e submetendo a sua pessoa ao Pai, porque ele fala, porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. Então, ele continua nessa submissão ao Pai e só fazendo o que o Pai fala, o que o Pai pede para ele fazer, e só falando o que o Pai fala para ele falar. E Jesus não veio sozinho, e ele nunca fala sozinho. Jesus não existe sem o Pai. Jesus o Cristo não existe sem o Pai. E não tem como a gente conhecer Jesus, como eu falei antes, sem conhecer o Pai. E não tem como rejeitar Jesus e aceitar o Pai, ou ao contrário. Se a gente rejeita Jesus e a palavra, a gente está rejeitando o Pai e a palavra do Pai. E a salvação que o Pai dá. E tudo que o Pai traz, o amor que o Pai traz, e a marca que o Pai quer colocar em nós como Deus Pai, e não como um Deus todo-poderoso, Criador, que está longe. Mas Deus Pai quer e está com a gente aqui, e a gente só consegue entender isso se a gente aceita a palavra de Jesus. E o Evangelho, aqui, ele está se tornando completo,
Porque ou a gente se submete à Trindade, ou a gente está fora da vontade de Deus. Não tem como a gente entender ou tentar entender um pouco daquilo que Jesus fala e ver os milagres de Jesus, mas não se arrepender do nosso pecado. Então, Jesus foi uma pessoa, foi um homem, muito massa, muito legal, beleza, mas Jesus é Deus e Jesus veio para salvar. E o evangelho completo é que a gente se arrependa e veja Deus através de Jesus. E nada de quem Jesus é ou fala não é divino. E tudo isso precisa remeter ao Deus Pai. Então, em todo momento, Jesus fala isso para que a gente lembre que ele não está sozinho, que ele veio junto com o Pai, e o Pai está junto com ele, e existe essa relação íntima e próxima. E continuando aqui no verso 50, o último versículo do capítulo, Jesus, por conhecer o Pai, ele sabe que o seu mandamento é a vida eterna, mas nós não sabemos porque nós não conhecemos o Pai. E a partir do momento que a gente conecta a Deus à nossa vida, se a gente fizesse isso de verdade, se a gente conhecesse o Pai, a gente viveria de outra forma. Não tem jeito, não existe um jeito diferente de viver, não existe, a gente não tem como se render àquilo que Jesus fala, e a gente não consegue, a gente ora para que Deus faça a vontade dele, mas Deus não vai fazer a vontade dele se a gente não se render. A gente precisa colocar o nosso coração e o Espírito precisa entrar no nosso coração. A gente precisa dar liberdade para o Espírito Santo para falar com a gente, para falar com a igreja. E então a gente conhece o Pai. E a partir do momento que a gente se rende, o conhecimento de Jesus ele muda o nosso coração. E o mais importante de tudo é conhecer Jesus. E como é possível a gente conhecer Jesus? Como é possível a gente saber que Jesus ainda fala? E não só que ele falou, e não só que a gente lê o que está escrito na Bíblia como algo que ficou para trás, como algo histórico. Ele fala e a gente só consegue entender o que ele fala quando a gente ora, quando a gente se rende. Através do conhecimento de Cristo é que a gente conhece Deus. E a forma de se conectar a Deus, de conhecer a Deus, é conhecendo Jesus através da oração. E a aplicação prática para que a gente possa colocar isso aqui diariamente na nossa vida é a gente aprender a orar e gastar tempo meditando e gastar tempo conhecendo Jesus e se rendendo de verdade. Não é orar quando acorda, quando dorme, ler a Bíblia por um pouco de tempo, mas é se render de fato, é viver uma vida rendida, uma vida em oração, uma vida de meditar naquilo que Jesus fala, naquilo que Deus fala, naquilo que está escrito. Então, o que está escrito aqui não é algo que está morto, é algo que está vivo, que Jesus ainda fala. Então, às vezes a gente tem dúvida de que Jesus fala, se ele fala, se Deus está falando, se Deus está me direcionando, mas o problema é que a gente não está lendo a Bíblia e que a gente não está orando, e eu não falo isso como algo, o crente tem que ler a Bíblia, o crente tem que orar, mas aqui tem vida, a Bíblia tem vida, na oração tem vida, na rendição a Cristo tem vida, e a vida eterna, a gente como crente, como quem se entregou, a gente já vive a vida eterna. E Jesus vai falar um pouco mais para frente em João mesmo, João 17:3, que a vida eterna é conhecer o Pai, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então isso já começou, o conhecimento de Deus já começou. O conhecimento de Jesus e da vida eterna já começou. É algo que a gente pode experimentar agora, hoje, aqui, e não é algo que a gente vai experimentar depois. Obviamente que hoje a gente vive nessa carne que é podre, e a gente tem os traumas,
e tudo que acontece na nossa vida, e tudo que vai acontecer, e o nosso pecado, e a glória eterna e a plenitude a gente vai experimentar depois no reinado de Jesus, mas isso já começou e a gente pode experimentar isso. A gente precisa gastar a nossa vida experimentando a vida eterna em Jesus Cristo. E nada mais importa tanto quanto orar para conhecer Jesus. E nada mais importa tanto quanto um joelho gasto em rendição e oração e meditação. E a gente precisa ter isso como a principal coisa da nossa vida. Orar para Jesus, orar com Jesus, ter relação com Jesus, ter a conexão que Jesus tinha com o Pai, ter a conexão que a Trindade tem. O que a Trindade vive, na verdade, é um exemplo do que a gente pode viver como igreja com Ele, do que a gente deve viver como igreja com Ele. A Trindade, ela vive em perfeita conexão, e o plano da salvação, e o plano de tudo que aconteceu, de Jesus ter sido enviado para a morte de cruz, e ter ressuscitado, e ter ascendido, e voltar para reinar, e salvar o mundo, é um plano perfeito da Trindade, antes que tudo acontecesse. Então a gente precisa entender isso através da oração. Não existe outra forma, não existe outro jeito. Não tem como conhecer Jesus sem relacionar com Ele através da oração. A gente relaciona com as pessoas conversando e convivendo junto. Com Deus, com a Trindade, com Jesus, não é diferente. Não tem como ser diferente. É impossível ser diferente. A gente precisa conhecer Jesus. Em 1 João, o mesmo João que relata a vida de Jesus, ele diz assim, 1 João 2,6, que aquele que diz que permanece em Jesus, esse deve andar assim como ele andou. E Jesus andou em oração, e Jesus ainda fala. Vamos orar, gente, para finalizar? Deus, eu quero agradecer pela sua palavra, eu quero agradecer porque o Senhor ainda fala, eu quero agradecer pela Bíblia, pela palavra viva e pela oportunidade e privilégio que a gente tem, que a igreja tem, que nós aqui, que estamos aqui hoje, temos de orar e de falar com o Senhor e de relacionar com o Senhor. E que a gente não perca tempo e não desperdice a nossa vida sem relacionar com o Senhor. Mas que a relação com você, Jesus, seja a relação mais importante da nossa vida. Que o Senhor, Jesus, seja a pessoa mais importante da nossa vida. Em nome de Jesus, no seu nome, no seu santo nome. E que a nossa vida sirva para engrandecer o Senhor, sirva para servir ao Senhor aqui nesse mundo, aqui nesse pouco espaço de tempo que a gente vive. Que a gente possa de verdade se render e fazer a sua vontade, não esperando que o Senhor vá mudar as coisas, mas que o movimento venha da gente. É óbvio que a gente precisa do Senhor, que a gente precisa do Teu Espírito, mas que a fé que o Senhor gerou em nós, ela nos mova para Te conhecer. Em nome de Jesus, eu oro, Deus, e que essa palavra fique no nosso coração e que a gente lembre que em todas as coisas, esse mundo subsiste no Senhor. Nada existe sem que Jesus exista. Nada existe sem que o Senhor forneça o alimento para nós. A gente não consegue se alimentar e viver em santidade e viver em rendição sem que o Senhor nos alimente. E nós agradecemos por isso, porque isso é privilégio para poucos. Nem todo mundo vai te conhecer, nem todo mundo vai ter a plenitude de se render a Cristo Jesus, que veio para reinar e passar a vida eterna ao seu lado. E nós queremos agradecer por isso. Obrigado, Deus. Amém.